Estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde. Hoje, mudando um pouquinho, quem está começando sou eu. Nós temos a felicidade de entrevistar o Dr. José Carlos Soto, que é filho de um ex-professor da faculdade, meu professor da faculdade na cadeira de urologia. O tempo passa e a gente vai ficando velhinho, né? E só se dá conta disso depois que a gente encontra. Essa semana que passou, eu encontrei um ex-professor da cirurgia geral, Dr. Pitres, foi um pai. Dr. José Carlos Soto é mestre em patologia pela Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, na época se chamava de Católica, né, Soto? Fellow da Universidade do Alabama, em Birmingham. É urologista. Foi preceptor da cadeira de urologia na Fundação, né, na Santa Casa. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo. Hoje, você já deve ter notado, então, que o nosso enfoque vai ser urologia. Esperamos te trazer mais vezes aí, tá? Será um prazer, muito obrigado pelo convite. Que seja a primeira de muitas, né? Que seja a primeira de muitas. Porque, assim, ó, a gente já tentou algumas vezes, eu tentei algumas vezes fazer com que desse certo os nossos horários. A gente tem um amigo em comum que é o Breno, né? E o Breno já tinha me deixado o telefone do Soto e tal. Quando a gente podia, quando a gente estava aqui, o Soto estava ou viajando ou, como todo médico, trabalhando, né? E vice-versa, tá? Da última vez, inclusive, a gente tinha quase que alinhavado para trazer ele e dessa vez tivemos a felicidade. Então a gente agradece porque a gente sabe que a profissão, ela suga bastante da gente e depois de um dia de trabalho a gente sabe o quanto é complicado a gente ainda vir participar de um programa. Para ir para a televisão. Exato, né? Mas para a gente é muito importante, para o telespectador também. Tu vai ver que vai ter muita gente que vai acessar e muita gente acessa via internet. A gente tem hoje em dia gente do país inteiro que acessa em alguns lugares de fora. Nós recebemos e-mail do mundo todo. A gente não quer ser modesto, tá, pessoal? Mas realmente a gente tem recebido... Mas é que hoje com a tecnologia, com o YouTube, com tudo, a gente recebe de Israel, da França, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. Não tem país que não mande e-mail para nós falando a respeito do programa, questionando, mandando perguntas, mandando dúvidas. E fica o nosso convite, né? É um prazer responder os seus e-mails. O nosso e-mail é www.programavivamais.com.br. Você vai entrar no site e lá no site você pode clicar no Assista Aqui e assistir os programas que nós gravamos nos últimos 5 anos. Você pode falar conosco, tem o Fale Conosco, ali você manda e-mail, manda dúvidas, manda perguntas. Claro, o doutor Souto vai falar um monte de coisas interessantes hoje, que talvez fique um pouquinho de dúvida para você. Manda as perguntas e a gente convida o doutor Souto de novo. Será um prazer. Vamos começar deixando o doutor falar, né? Com certeza. Ô, Soto, urologia, isso é uma coisa que eu acho que os pacientes deviam saber. O médico se forma, como é que ele faz para virar urologista? Atualmente, a urologia é uma especialidade cirúrgica. Na época que eu me formei, isso já faz 20 anos, era obrigatório fazer primeiramente a residência em cirurgia geral e depois a gente prestava uma segunda prova para fazer a residência para urologia. Tá? Posteriormente, surgiu a possibilidade de fazer diretamente a prova para urologia, sendo que existe pelo menos 1 ano de passagem obrigatória pela cirurgia geral dentro do programa da urologia. Então, ela é uma especialidade cirúrgica depois da faculdade. Quer dizer que não é só o médico se formar, me formei, quero exercer a profissão. Claro, é um direito de todo médico exercer qualquer área da medicina. Mas a gente, mais uma vez, vai lembrar você aí. Procure alguém que seja especialista na área. Quer dizer, todos os procedimentos, se existe uma residência, se o médico teve que fazer uma prova, passar por um treinamento, é óbvio que existe uma necessidade de aprimoramento e você vai ter um bom resultado à medida que você procure um bom especialista. E nós 3 aqui na mesa somos especialistas. Então, nós 3 aqui podemos dizer a diferença que faz uma especialização na nossa vida profissional, não faz? É verdade. Muda completamente. Não há a gente dúvida. aprende a mexer diferente, a pensar diferente, a enxergar a doença diferente. Então, faz muita diferença você procurar um especialista, sem dúvida. Dentro da urologia, Soto, o que você mais atende no teu consultório?
A urologia é uma especialidade não apenas cirúrgica, mas é uma especialidade que tem bastante clínica também. Então, dentro da urologia geral, nós temos desde a área de disfunções sexuais, desde a área de queixas de próstata, dificuldades miccionais. Nós temos que lembrar também que a urologia não atende só homens, atende mulheres também. Então, mulher também tem pedra nos rins, a mulher também tem infecção urinária, problemas de bexiga, incontinência urinária, tudo isso faz parte da urologia. Eu trabalho mais com uro-oncologia, trabalho muito com câncer, especificamente câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim. O que é mais frequente? O que tem mais prevalência aqui no nosso estado? O câncer de próstata está disparado em primeiro lugar, né? Ele é o mais frequente no homem depois do câncer de pele, né? E especificamente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, é o local onde nós temos a maior incidência. Provavelmente em virtude da distribuição etária, né? Nós temos, sempre onde nós temos pessoas mais longevas, onde nós temos mais idosos, nós temos mais câncer de próstata. Tem como evitar o câncer de próstata? Nós não temos uma forma assim comprovada de evitar o câncer de próstata. Normalmente o que se advoga é a detecção precoce que permite o tratamento mais eficaz numa fase. É assim como o câncer de mama, se tu descobrir antes, tu vai ser melhor o prognóstico, mas não tem assim uma coisa assim, se tu cuidar assim, talvez não... Eu acredito pessoalmente que um estilo de vida saudável, se manter dentro do peso, ter atividade física, evitar fumar, isso tende a prevenir todas as doenças crônicas degenerativas e muito provavelmente vai reduzir a incidência do câncer de próstata, embora isso não esteja assim definitivamente provado, né? Tem alguma coisa a ver com cifras hormonais, Souto? A história dos hormônios com câncer de próstata é uma coisa assim complexa, porque originalmente a primeira vez que se soube do vínculo de testosterona com câncer de próstata foi quando Higgins, que foi o único urologista a ganhar um prêmio Nobel, né, descobriu na década de 40 que castrando pacientes com câncer de próstata avançado havia regressão da doença. Então a testosterona sendo retirada, a doença avançada, metastática, regredia. Por um certo tempo, é verdade, depois a doença acaba progredindo. E por muitos anos, em função disso, se acreditou que a testosterona causava câncer de próstata, uma vez que quando se tira a testosterona, o câncer de próstata regride. No entanto, a gente observa algumas coisas interessantes. A testosterona ela é mais alta no jovem do que no idoso, e o câncer de próstata é mais comum no idoso do que no jovem. A testosterona, ela tende a ser mais baixa em pacientes com câncer de próstata do que em controles da mesma idade sem câncer de próstata. Então, a relação da testosterona com câncer de próstata é um pouco mais complexa, porque, na realidade, tudo indica que a testosterona, pelo menos em níveis normais, ela não aumenta o risco de câncer de próstata. E talvez uma deficiência leve, pelo menos estatisticamente, seja associada com uma incidência até maior. Porque tem trabalhos, inclusive, não é da minha área, mas a gente é curioso, né? Uhum. E eu fui fazer uma pós-graduação junto com o filho, com o Vitor, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Sim. A gente vai, inclusive, participar de um congresso que está acontecendo esse fim de semana. Justamente uma das coisas é a respeito da suplementação. Por exemplo, tem serviços. Uma das pessoas que escreve muito, né, o Abraham Morgan Taylor, chefe de serviço de urologia de Harvard, né, uhum. É uma das pessoas que, inclusive, ele faz uso da testosterona, não te diria profilaticamente, mas até em associação para diminuição de risco, que é um dos livros que ele tem, né, mas justamente controvertido, né. O que a gente observa, que é justamente interessante, por exemplo, é que o jovem que tem cifras lá em cima tem menos risco, né? Mas, mais uma vez, olha, para você que está assistindo, você sabe que obesidade, cigarro, uso de drogas, bebida alcoólica, quer dizer, tudo isso, mais uma vez, acaba acarretando também
Isso está bem comprovado, né? Isso não, acho que não tem discussão que isso... Nós temos uma associação estatística entre essas coisas todas, né? Então, eu desconheço que haja um estudo mostrando que se a gente reduzir essas coisas, nós efetivamente... Mas tem muitas coisas para as quais nós não temos esses estudos prospectivos e randomizados, mas, digamos assim, na pior das hipóteses, se a pessoa parar de fumar, se tornar fisicamente ativa, perder peso, a pessoa vai melhorar uma série de coisas na sua vida e corre o risco, inclusive, de diminuir o seu risco de câncer de próstata e, com certeza, de vários outros tipos de câncer, esses que nós sabemos, como câncer de pulmão, etc. Esses fatores de risco, que a gente já trouxe um monte de colega aqui para falar exatamente sobre isso, acho que isso é uma coisa universal, quer dizer, exercício, peso controlado, né, e uso de drogas, isso aí, em todas as especialidades que a gente trouxe aqui, né? Todos os médicos que vieram até hoje, em todas as áreas, inclusive o pneumologista falou que não existia pneumologista até a criação da nicotina, até o cigarro. Não precisava. Câncer de bexiga e câncer de rins, é uma coisa frequente também? É bem menos frequente do que próstata, mas, claro, a gente como especialista vê isso com muita frequência, né? E o câncer de bexiga, ele é um dos tumores que está associado ao tabagismo. E a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Quando se fala em câncer de cigarro, todo mundo pensa em pulmão, né? Mas a gente sabe que afeta as vias aéreas como um todo, mas para o telespectador imaginar, aquelas toxinas do cigarro que são absorvidas pelo pulmão vão para o sangue e quem bota para fora é o aparelho urinário. Tá? Então elas vão estar em contato com o rim, com os ureteres, com a bexiga, e todos esses órgãos têm uma incidência aumentada de câncer com o tabagismo. A bexiga mais porque ela fica em contato mais tempo com a urina. Quer dizer, o resíduo do cigarro, que o cara acha que só foi para o pulmão, acaba sendo uma das maiores causas de câncer de bexiga. Tem muito veneno, né? Tem muito veneno no cigarro, né? Então, diferente da próstata, o sintoma do câncer de bexiga, aquilo que deve alertar é sangue na urina, né? Quem urinar sangue, vê sangue visível na urina, tem que procurar o urologista, isso sempre tem que ser investigado. E como é que ele consegue detectar que está com câncer de próstata? Tem como ele ter um primeiro sinal para sair correndo e procurar? Pois é, o câncer de próstata ele é um pouco traiçoeiro nesse sentido, porque ele normalmente não dá sintomas a não ser em fase muito avançada. Então, para vocês imaginarem, a urina toda que sai da bexiga tem que passar por dentro da próstata. Então, se essa próstata está aumentada de volume, a pessoa vai ter dificuldade para urinar. No entanto, o câncer de próstata muitas vezes é um pequeno nódulo, que vai ser percebido no exame de toque retal ou vai determinar o aumento do exame de sangue, que é o antígeno prostático, o PSA, muito antes que esse pequeno nódulo possa interferir com a micção. Então, esperar ter sintomas pelo câncer de próstata normalmente implica fazer um diagnóstico muito tardio. De quanto em quanto tempo um homem deveria fazer? Em que idade ele deve começar e de quanto em quanto tempo para estar em dia com o exame de próstata? Esse assunto ele é um pouco polêmico hoje, em 2014. Se a gente estivesse tendo essa conversa 5 anos atrás, eu diria para vocês imediatamente assim, olha, a partir dos 45 anos todo homem deve fazer toque retal e PSA uma vez por ano e a partir dos 40 se tiver história familiar. No entanto, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma força-tarefa de medicina preventiva que no ano passado recomendou contra o rastreamento do câncer de próstata. Na Inglaterra não se faz rastreamento do câncer de próstata, na Escandinávia não se faz. E por quê? Se afinal é uma coisa que pode ser detectada de forma precoce. Porque o fato é que a maioria dos tumores de próstata tem um crescimento muito lento e nunca vão matar o sujeito. Quer dizer, a pessoa vai morrer com o câncer, mas não vai morrer do câncer. Então, ele é um rastreamento que não é muito custo efetivo. Por quê? Porque a gente acaba tendo que rastrear, e eu vou dar números reais de pesquisas que foram publicadas em 2009, nós temos que rastrear cerca de 1.000 homens, o que vai acabar redundando no tratamento de cerca de 35 desses 1.000 para salvar a vida de um.
Tá? Então... Pô, mas se esse um for meu marido, tá valendo. Tá certo. Muitas pessoas na área de saúde pública interpretam isso como nós não devemos rastrear. A minha interpretação é um pouco diferente. Eu acho que nós devemos rastrear, mas nós temos que ter bom senso em não tratar todo mundo. Ok? Então, eu tenho que deixar claro para aquele homem que eu vou rastrear, e quando eu digo rastrear é fazer o exame de PSA, o exame de toque retal, que se houver uma anormalidade pequena e se for feita uma biópsia e se identificar uma lesão muito inicial, que isso não precisa ser necessariamente tratado com cirurgia ou radioterapia, que ele pode ser observado. E se a gente fizer isso, e isso é o que é cada vez mais preconizado, a gente passa a não ter uma estatística tão desfavorável, né? De ter que, vamos dizer, operar 35 para salvar um. Desses 35, 34 não precisariam ter sido operados, né? Então, o erro, na minha opinião, não é rastrear. Eu acho que rastrear é importante. O erro é o overtreatment, é tratar demais. Existe até uma frasezinha que muita gente usa, que diz que o câncer de próstata é uma caixinha de marimbondos, né? Se tu observar e ficar olhando, muitas vezes é muito melhor do que botar o dedo dentro, que tu pode complicar a vida do indivíduo. Nós vamos fazer um breve intervalo. Você não saia daí, a gente já volta com o Dr. Souto. Tem outros assuntos muito interessantes, você vai gostar muito de saber. O Dr. Souto tem um Instagram ou é um blog? Um blog. Tá? Sobre uma curiosidade sobre dieta paleolítica. Eu acho que vale a pena você aguardar um pouquinho mais para saber a respeito. Nós já voltamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Estou rindo porque nos intervalos aqui, como eu já falei algumas vezes, é que a gente não pode passar um intervalo para vocês, mas é mais interessante. É muito gostoso. Souto, a gente estava falando em câncer de próstata, tá? Quais são os tratamentos hoje em dia?
O câncer de próstata, classicamente, ele é tratado ou com cirurgia ou com radioterapia. E a decisão por um ou por outro tratamento, de uma forma geral, ela é uma decisão conjunta em que o paciente participa, porque os dois tratamentos são eficazes, né? Mas eles têm, cada um, os seus prós e contras. Existem efeitos colaterais do tratamento radioterápico que são específicos da radioterapia. A radioterapia, vamos falar em termos leigos assim, ela queima a próstata, e ao queimar a próstata ela pode chamuscar aqueles órgãos que estão perto, a bexiga e o reto. Então, com as técnicas modernas, isso acontece muito menos do que no passado, mas ainda vai acontecer em torno de 5% dos pacientes. E se chamusca, o que acontece? Então, aí o paciente pode ter uma retite crônica, que implica sangramento retal, que às vezes precisa de cauterizações repetidas ou diarreia, né? Ou na bexiga, então sangramentos urinários que às vezes precisam de intervenção para retirar coágulos. Mas é importante salientar que isso é uma minoria dos casos, tá? Mas, claro, ninguém quer estar naquela minoria, então o paciente tem que ser informado que existe esse risco. E a cirurgia também não é livre das suas complicações. A cirurgia, ela pode provocar disfunção erétil, alteração de ereção, e a cirurgia pode provocar incontinência urinária também, que é a dificuldade no controle da urina. Com as técnicas cirúrgicas modernas, houve uma redução dessas complicações. Assim como a radioterapia se modernizou, mas ninguém está livre de nada disso. Ninguém está livre. Então, a gente discute com o paciente essas alternativas, os prós e contras, e às vezes tem características... Mas morrer de câncer de próstata, raramente. Digamos assim, o paciente que faz o diagnóstico precoce, ele tem uma chance pequena de morrer de câncer de próstata, porque é uma doença de crescimento lento e a gente dispõe de outras linhas de tratamento. Se a doença volta a progredir depois do tratamento, a gente tem o tratamento hormonal, a gente cada vez mais hoje dispõe de diferentes tipos de tratamento hormonal e de linhas de quimioterapia para doença avançada que até poucos anos atrás não existiam, né? Então, realmente, houve um avanço grande na área. Mas tem uma terceira linha de tratamento que ela é considerada um tratamento, embora não pareça, que é a vigilância ativa, que é aquilo que eu falei no segmento anterior, que significa tomar a decisão de acompanhar o paciente, né? Ela é chamada de vigilância ativa porque não é simplesmente dizer, olha, nós não vamos tratar. A gente acompanha com o antígeno prostático com frequência, passado um ano a gente faz uma nova biópsia para ver se há evidência de que está progredindo ou se a doença está estacionada. E se houver evidência de progressão, aí o paciente vai para a radioterapia ou para a cirurgia. Mas tem um número razoável, em torno de 2/3 dos pacientes que são flagrados com doença muito inicial, que podem ser observados e talvez não necessitem de nenhum outro tratamento. Quer dizer, faz um acompanhamento anual? O acompanhamento, na realidade, cada 90 dias a gente vê o paciente, né? A gente repete uma biópsia um ano depois e depois, cada 2 ou 3 anos, essa biópsia pode ser repetida de acordo com a evolução do caso. Uma coisa interessante que tu tinha falado no primeiro bloco, que muitas vezes acho que passa despercebido para o paciente, e em algumas áreas que a gente já trouxe colega aí, é uma das coisas que chama a atenção. O paciente notou sangramento na urina. Pode ser normal um sangramento na urina? Sangramento na urina nunca é normal. Nunca, né? Não precisa necessariamente ser câncer, ok? Uma cistite, que é uma coisa muito comum nas mulheres, pode provocar sangramento, tá? A passagem de um cálculo pode provocar sangramento. Alguns pacientes que usam anticoagulantes podem ter sangramento espontâneo na urina, mas a gente só vai chegar à conclusão que é uma dessas coisas quando a gente investigar e descartar o resto, né? Quer dizer, sangrou, notou sangramento na urina, é motivo tem que procurar consultar o urologista. Uhum. Já a nível de rim, tem algum sintoma? O que o paciente nota? Bom, o câncer de rim é mais silencioso ainda do que todos os outros que nós falamos, porque o rim é um órgão que reside numa região atrás dos órgãos do abdômen, onde ele está praticamente sozinho ali, tá? E cercado por uma manta de gordura, o que permite que esse rim tenha o desenvolvimento de um tumor que pode crescer até proporções grandes, assim, 10, 15 centímetros, sem que a pessoa sinta absolutamente nada, né? Então, o câncer de rim
é um outro exemplo de, se nós formos esperar que ele dê sintomas como dor ou massa palpável, perceber uma área endurecida, normalmente nós já estamos lidando com uma doença muito avançada. O que tornou o câncer de rim uma doença mais fácil de manejar nas últimas décadas é o amplo uso dos exames de imagem, especialmente do ultrassom, que muitas vezes é feito pelos pacientes como check-up, né? Os ginecologistas muitas vezes pedem para as mulheres dentro de uma revisão ginecológica e nós urologistas costumamos pedir também o ultrassom dentro da revisão urológica. E ali muitas vezes nós flagramos pequenas massas renais que podem ser tratadas com um índice de cura elevadíssimo. Quer dizer, quando o paciente procura para fazer uma revisão urológica, normalmente faz parte da bateria de exames fazer uma ecografia de abdômen total. Porque a gente usa a ecografia para avaliar se o paciente tem pedras nos rins, para avaliar o volume da próstata, que a gente tem uma ideia pelo toque retal, mas às vezes a gente se equivoca porque tem uma parte da próstata, aquela que cresce em direção à bexiga, que o dedo do urologista não alcança. Né? Graças a Deus, né? O urologista teria um dedo muito grande. Monstruoso. E claro, isso nos permite, então, eventualmente, fazer diagnóstico dessas massas renais. E é muito comum a gente receber no consultório também paciente que foi encaminhado pelo clínico, pelo cardiologista, que dentro do seu check-up pediu um ultrassom e ali flagram um tumor de rim. É que muitas vezes o paciente, como ele tem experiência assim, de ter escutado falar de que pedra, né, dá muita dor, tem uma tendência a achar que o rim, qualquer coisa no rim, causaria muita dor também, né? Quando na verdade não tem relação. A sequência de ter muita pedra no rim pode levar a ter um tumor de rim? O tumor de rim mais comum é o chamado carcinoma de células renais, antigamente chamado de células claras, né? O carcinoma de células renais ele não tem muito a ver com pedra, não. Ele é uma coisa que normalmente surge de forma espontânea, esporádica. Agora, existe um outro tipo de tumor de rim, que é o carcinoma urotelial, que é uma lesão que surge naquele revestimento interno das vias urinárias, o revestimento que está em contato com a urina. E pacientes que têm pedras, especialmente cálculos muito grandes associados à infecção por muito tempo no rim, têm um risco maior de desenvolver carcinoma urotelial. Mas o carcinoma urotelial no rim, ele é relativamente raro. O carcinoma urotelial é comum mesmo na bexiga associado ao tabagismo. Bom, o ideal é fazer uma avaliação com frequência, né? Não, com certeza, um check-up, pelo menos uma vez ou duas por ano depois dos 50, acho que sempre é válido, né? Então, especialmente se existe história familiar, né, parente de primeiro grau, pai ou irmão com câncer de próstata, convém começar ali pelos 40, né? Na população em geral, talvez lá pelos 45, mas eu sugeriria, até para ser coerente com o que nós falamos antes, não precisa necessariamente fazer rastreamento em todo mundo depois dos 40, mas em torno dos 40 anos eu acho que todo homem deveria fazer um exame de sangue de PSA. Porque se esse PSA, esse antígeno prostático, tiver um pouco mais alto do que a média da idade, talvez esse indivíduo mereça fazer um rastreamento anual. E aquele que tiver um PSA super baixo, ele está realmente num risco muito pequeno, inclusive para os próximos anos, e aí ele pode esperar alguns anos e lá pelos 50 começar o seu rastreamento. E o PSA é um exame simples de fazer, né? Porque ele vai Exame fazer de uma sangue, coleta né? de sangue, né? Exame de sangue. Porque tem muito homem que ainda tem, eu acho que hoje diminuiu bastante, mas tem muito homem que ainda tem aquela... eu estou te falando porque a gente tem na família, a gente conhece gente assim. Nós temos casos na família muito interessantes. Cômico, inclusive, tá? A gente não vai citar porque é capaz de ficar bravo com a gente. Não pode contar, mas... Mas de homem que tem medo. Vamos dizer que não é família próxima, nem meu marido, nem meu pai, tá? É família um pouquinho mais que chega a ser muito engraçado, porque assim, ó, de ir no médico, não deixar ficar encostado na parede, não deixar fazer o exame retal, depois sair não deixar de lá, fazer palpação. sair traumatizado. Que é uma besteira, né? Porque hoje em dia... É bobagem. Mas você sabe que não há necessidade de fazer... Olha, o doutor acabou de falar que pode fazer um exame de sangue e um segmento, né? Aí se o indivíduo tiver aquele exame de sangue um pouquinho mais alterado, bom, aí se justifica que ele faça um rastreamento com toque retal e PSA mais a miúde.
Mas aquele homem que aos 40 anos tiver um PSA de 0, qualquer coisa, ele provavelmente tem um risco muito baixo dali até os 50. Não precisa nem fazer né? o toque retal. Ele está dispensado por hora. Essa vai ser a próxima piadinha para talvez que a gente encontrar, que ele não precisava, foi o médico que... E é uma pessoa muito divertida, ele acredita, é muito interessante. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode até, como utilidade pública, eu conheço muita gente que assim, que tem pedra, tem cálculo renal, né? Que tem a dor, então já teve 1 ou 2 episódios, de repente parou de sentir dor e ele acha que ele não precisa procurar ajuda. E muitas vezes a gente sabe que esse paciente pode ter tido uma obstrução, ele pode perder o rim dali um tempo, né? O que normalmente um paciente que tem cálculo renal, que teve uma crise, o que ele deveria fazer? É bem simples. Convém o paciente fazer um exame de imagem, que pode ser uma simples ecografia, ok? Para constatar, para registrar que o cálculo foi eliminado. Porque o que está sendo colocado aqui é o seguinte, a pedra que está parada dentro do rim não dói. Tá? O que dói é a obstrução que ela provoca quando ela desce por aquele canal fininho, que é o ureter, que vai do rim até a bexiga. E ela pode ficar parada ali também, esse canal né? podia ser grosso? Podia ser calibroso, né? Então, mas o fato é que quando ela tranca no ureter, no canal, o rim continua produzindo urina. E essa urina não consegue descer para a bexiga porque existe uma obstrução. E é a dilatação do rim que provoca aquela dor que leva o sujeito à emergência do hospital, chega a vomitar de dor, etc. Acontece que se essa obstrução persistir por vários dias, o rim começa a produzir cada vez menos urina e lá pelas tantas ele para de trabalhar. Então, realmente o fato da dor ter cessado, salvo se ela é uma dor muito aguda que em seguida passou e o sujeito urinou e viu a pedra sair, né? Mas caso contrário, eu acho que convém fazer um exame de imagem, até porque quem garante que aquela pedra é a única? Ela pode ter eliminado um cálculo e ter outro grande dentro do rim. Então, eu acho que a pessoa que tem uma anormalidade qualquer do aparelho urinário, urinou sangue, teve uma cólica renal, tem dificuldade para urinar, não tem por que não fazer uma investigação completa, né? E um exame de ecografia não dói nada, né? Não dói nada, é uma coisa não invasiva, nem radiação usa. A gente vai começar a mexer com isso e depois a gente vai interromper de propósito, que eu acho que é uma curiosidade. Da dieta, eu estou curiosésima. A gente deixou para o último bloco justamente porque é uma coisa que inclusive é o tema da tua palestra, eu acho que no congressinho, né? Que a gente vai ter, está tendo esse fim de semana. A gente até podia falar, onde é que vai ser o congresso? Se ligar para a portaria da clínica, Ana, acho que é 23 de maio o nome do local, não sei o nome do local apropriadamente, tá? Mas na portaria da clínica o pessoal tem, no site da clínica tem, são mais de 10 pessoas, cada uma que tem um conhecimento amplo da área que está falando, né? Não vou te dizer que é o melhor ou o pior do Brasil, porque isso não existe, existem inúmeros bons profissionais, mas são pessoas que conhecem, então a gente escolheu a dedo, pessoas que conhecem aquilo que vai falar. Então, são temas curiosos, abertos ao público em geral e a profissionais da saúde. Entre alguns desses assuntos, o que causou curiosidade na Ana e é curiosidade para a gente também, acho que você que procura informação já deve ter pincelado, até porque o blog do Soto, você estava me dizendo que por curiosidade foi abrir para ver os acessos tal, e Estamos com 3.800.000 acessos, o que Nossa. coloca como realmente o blog mais acessado do Brasil sobre esse assunto. São 11.000 acessos diários, é uma coisa que eu sempre me espanto. 11.000 acessos diários. Nossa. É muita coisa. Nossa. Dieta paleolítica. Esse é o assunto e esse é o tema do blog, né? E do próximo bloco. E do próximo bloco. Não sai daí. Por isso é que a gente deixou para o último bloco. Não saia daí. Tu sabe? Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade.
Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós deixamos para o último bloco, justamente por curiosidade, tá? O blog do Dr. José Carlos Soto sobre dieta paleolítica, que, como ele acabou de falar no bloco anterior, tem mais de 11 mil acessos diários. Quer dizer, é um assunto extremamente curioso. Como é que você começou com esse blog, Soto? Porque Não, na verdade, eu tenho uma... Como é que tu começou a pensar em dieta? Porque tu é magrinho e urologista. Então, foi por puro acaso. Tu era gordinho, não? Eu pesava 20 quilos mais do que eu peso hoje. Ah, tá bom. Já Mas temos esse uma não boa era razão. o objetivo, vamos dizer assim. Foi por puro acaso. Eu estava ouvindo uma entrevista na internet, em inglês, de um podcast, de um programa desses de entrevistas que eu gosto de ouvir. E eu ouvi uma entrevista de um autor chamado Gary Taubes, que é um jornalista que escreveu um livro sobre... vamos dizer, quebrando os paradigmas que normalmente a gente tem sobre dieta e saúde. E eu ouvi aquilo e fiquei fascinado por aquela entrevista, inclusive pelo fato de que muito do que ele dizia era o contrário do que eu tinha aprendido na minha formação. E, no entanto, a gente via pela conversa dele que citava estudos famosos, estudos que nós estudamos na faculdade, coisas como o estudo de Framingham, e ele citava aquilo com muita desenvoltura na entrevista. Então eu via assim, não, esse é um sujeito que sabe o que está falando, e, no entanto, o que ele está dizendo é muito diferente daquilo que eu aprendi. Então eu comprei o livro dele, li, e aquilo desencadeou uma curiosidade que não parou mais, tá certo? E aí, quando finalmente eu digo, bom, eu vou testar em mim, né? Eu vou diminuir o meu consumo de carboidratos, vou tirar massa, pão, açúcar, batata, arroz, né? Tirei essas coisas da minha dieta para acontecer. Só comia carne? Não, muita salada, ok? Mas também carne, peixe, ovos, frango, salada verde, frutas de baixo índice glicêmico, frutas que não têm muito açúcar, ok? Mas basicamente tirando esses carboidratos que são todos digeridos como glicose. E fiquei muito espantado com o que aconteceu comigo, né? Quer dizer, uma perda de 20 quilos em poucos meses, né? E me sentindo bem e sem passar fome, né? Então, bom, continuei estudando aquilo e lá pelas tantas me deu vontade de começar a divulgar isso e alguém me deu uma ideia, né? Uma amiga, a doutora Larissa, anestesista, disse assim, por que não escreve um blog? Eu nem sabia o que era blog direito, sabe? Não tinha nenhuma experiência com isso. Eu comecei a escrever um blog cujo objetivo era mais assim, quando alguém me perguntava, eu disse assim, olha aqui, eu tenho um blog que eu escrevi aqui, como é que funciona esse esquema, vai lá, dá uma olhada. E levou cerca de 8 meses para que, de repente, aquilo, como costuma acontecer na internet, caísse na internet e as pessoas começassem a acessar e a coisa começou a crescer assim de forma exponencial. Então, basicamente o conceito que nós temos em dieta, em nutrição, eu diria assim, o pecado original da nutrição é o conceito de balanço calórico.
Tá? É aquilo que todos nós aprendemos, que basta comer menos e fazer mais exercício, criar um déficit calórico, e isso será a solução dos nossos problemas. E, na realidade, se fosse tão simples, ninguém teria sobrepeso, não existiria obesidade, tá certo? O que Gary Taubes colocava nesse livro é que, vamos usar algumas analogias. Um fisiculturista, por exemplo, que use esteroides anabolizantes, que se injete com hormônios, ok? Esses hormônios vão fazer com que aquelas calorias, aquelas proteínas que ele consome sejam dirigidas para a massa muscular. Tá? E isso é uma coisa aceita, isso é uma coisa sabida, ou seja, que é possível simplesmente mediante o emprego de um determinado hormônio fazer com que a comida, ao invés de virar gordura, por exemplo, vire músculo. Tá? O que Taubes está nos dizendo é que existe um hormônio que tem esse efeito no corpo no sentido de armazenar gordura. Tá? E isso é uma coisa sabida há décadas, tá? Que a insulina é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura. Bom, no momento que nós entendemos isso, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo passa a ser não passar fome, ou criar um déficit calórico, ou comer muito pouco. O nosso objetivo passa a ser manter a insulina baixa. Tá? Se nós fizermos isso, nós vamos automaticamente mover o ponteiro que está apontado para armazenamento, nós vamos mover esse ponteiro para uso. Então eu vou comer minhas calorias, mas elas não vão predominantemente ser armazenadas. E qual é o principal estímulo desse hormônio, da insulina? É a elevação da glicose no sangue. Por isso a retirada daqueles itens. Tá? Até hoje tu não come arroz, batata? Eu hoje que já perdi o meu peso, eu como em quantidade pequena essas coisas. Quer dizer, eventualmente eu como um arroz à noite, eventualmente se eu vou jantar fora, peço um filé de peixe, vem umas batatinhas, eu vou comer, tá certo? Mas o principal é o reconhecimento de que a manipulação dos hormônios pela alimentação é mais importante do que o foco exclusivo em calorias. Tá? Bom, o que isso tem a ver com o paleolítico? Né? Isso veio depois, na realidade. Tá? Quando eu comecei a estudar o assunto, eu me deparei com o conceito de dieta paleolítica, que é um nome engraçado, porque paleolítico significa literalmente idade da pedra, né? Mas paleolítico é o período anterior ao da agricultura. Né? O período anterior ao da agricultura corresponde a mais de 99,5% do tempo que o ser humano existe na face da Terra. Portanto, por 99,5% da nossa existência, nós comemos uma alimentação da forma que ela estava disponível na natureza. Caça, pesca, frutas silvestres e raízes selvagens. Então não é que o carboidrato estivesse ausente, mas ele estava presente em pequenas quantidades. A fruta silvestre, como nós sabemos, não é grande, não é doce. Né? A raiz selvagem ela é diferente da batata inglesa cultivada, tão rica em amido que nós temos hoje. Então os nossos genes eles estão preparados para um aporte de carboidrato ordens de magnitude menor do que aquele que nós consumimos na dieta ocidental padrão. 1/3 das pessoas consegue se manter saudável consumindo 60% de carboidratos na sua dieta. É aquilo que a gente chama de magro de ruim. Né? É aquela pessoa que pode comer o que quiser e nada acontece. Esse é o grande erro, inclusive, da nutrologia dos nutricionistas americanos, né? Que sim. Pregavam um aumento, por isso que o pessoal engordou tanto. Né? Porque na realidade, quando essa ideia da pirâmide alimentar foi lançada na década de 70, havia o quê? Uma fobia da gordura, que graças a Deus hoje está sendo revertida, quer dizer, foi a capa da revista Época 2 semanas atrás, foi a capa da revista Time 3 semanas atrás. Nossos antepassados não morriam quando comiam gordura animal. Exatamente. Passaram a morrer depois da gordura vegetal. Perfeito, ok? Mas foi a consequência não antecipada de ter retirado aqueles alimentos que os nossos antepassados... Porque se nós formos ver os nossos avós, o que eles consideravam nutritivo? Né? O que eu tinha que dar para uma criança para ela crescer forte e saudável? Ela tinha que comer carne, queijo, ovos, leite integral, ok? Ela tinha que comer os alimentos como eles vinham na natureza. No entanto, quando se considerou que tudo isso faz mal, o que a gente vai botar no lugar? O que não tem gordura? É pão, massa, bolo, biscoito, arroz, ok? Que suco de laranja. É muito mais fácil de conservar, né? Exato, e mais,
se eu posso comer o alimento que vem direto da natureza, se eu puder comer os ovos que a galinha põe, se eu puder comer a galinha com a gordura que ela tem, se eu puder comer o queijo ou o leite integral, isso não beneficia a indústria. Mas se eu disser que a gordura vai nos matar, bom, então eu preciso da indústria, porque a indústria vai tirar a gordura do leite. A indústria vai criar um cereal matinal sem gordura para eu botar o meu leite desnatado, tá certo? Então se cria essa coisa de que o café da manhã é uma coisa que vem em embalagens, em caixinhas, ok? Que eu vou misturar dentro de um pote. E nessa tua ideia de manter a insulina baixa, tem que comer várias vezes por dia? Não, ao contrário. Dentro da ideia da dieta paleolítica, ou seja, uma dieta mais próxima daquela com a qual nós evoluímos, os nossos antepassados, eles comiam quando tinha comida e quando tinham fome, ok? Então, às vezes tinha comida, às vezes a caçada não dava certo, não tinha. Então, se eu comer o dia inteiro, especialmente se eu comer cada 3 horas alimentos ricos em carboidratos, a minha insulina vai estar permanentemente alta. É esse hiperinsulinismo crônico, é essa insulina sempre elevada que faz com que 2/3 das pessoas se tornem obesas, desenvolvam síndrome metabólica e, sim, diabetes tipo 2. Agora, se eu como um almoço onde eu tenho ali, vamos pegar um prato bem típico assim do brasileiro, sem os carboidratos. Um bife acebolado, com ovo, uma couve refogada, ok? Com salpicadinho de bacon. Né? Se eu comer um prato desses, eu consigo passar a tarde inteira sem lanchar, sem ficar beliscando coisas. Né? Mas se eu comer um macarrão com molho de tomate, né? Pode ter certeza que meia hora depois eu estou com fome. Tá? Então, uma alimentação que é basicamente feita de carboidratos, desprovida de gordura e que faz com que a minha glicose suba loucamente e depois desça rapidamente, é garantia de fome e necessidade de comer várias vezes por dia. Então tem um autor que ele coloca assim, a sociedade contemporânea, ela aboliu o estado de jejum. A pessoa está num contínuo estado alimentado. Porque se a pessoa comer de 3 em 3 horas, ela ainda está digerindo a última refeição no momento em que ela está novamente colocando comida na boca. É um estado alimentado contínuo, de hiperinsulinismo perene. Né? Então a ideia da dieta paleolítica, nós estávamos falando, é não só uma dieta com menos carboidrato, mas uma dieta mais próxima daquela com a qual nós evoluímos, que tem menos alimentos processados, uma dieta mais natural e, por incrível que pareça, o primeiro artigo publicado sobre o assunto data de 1985 e foi publicado no New England Journal of Medicine. Quer dizer, revista séria, né? Porque não tem patrocínio, né? Porque não tem patrocínio. Né? Foi publicado por Sir Boyd Eaton, que foi um sujeito que pesquisou as sociedades de estilo de vida tradicional que ainda existiam no mundo e descobriu que essas sociedades são isentas das chamadas doenças da civilização. Eles não têm câncer, eles não têm doença cardiovascular, eles não têm derrame, eles não têm Alzheimer, eles não têm diabetes. Okay? E não é porque eles morrem aos 50 anos, isso é bobagem. Tá? A expectativa de vida é baixa porque a mortalidade infantil é alta, porque, enfim, não existe vacina, existe malária, mas aqueles que chegam à vida adulta chegam aos 60, 70 anos de idade, mas chegam com saúde. Então, a ideia da dieta paleolítica surgiu da observação dos povos que comiam de forma semelhante ao que os seus antepassados comiam. E é isso a ideia do blog, é promover que é possível melhorar várias doenças crônicas e degenerativas e produzir uma perda de peso sem fome se a gente simplesmente comer parecido com a dieta com a qual nós evoluímos. A gente tem relato de colegas que trabalham há muito tempo com área de saúde, né? Eu digo área de saúde sem querer, de forma pejorativa ou sem querer ser ingrato com a faculdade de medicina, porque infelizmente na faculdade o que a gente aprende, né? Esse sinal, esse sintoma de que doença, como é que a gente trata essa doença? Não é promovendo saúde. A cadeira de medicina preventiva, infelizmente no Brasil, pelo menos o que eu fiz, era levar o estudante para a vila para tentar curar sarna e piolho do coitado da pessoa que vivia na vila, que não tinha condição nem de comprar remédio para tratar isso. Então, de preventivo não tinha nada, na verdade. E, como eu estava falando, tem colegas que trabalham com essa área há mais tempo,
né, de nutrição, endocrinologia e tal, e que uma das coisas que eles costumam falar, Ana, que é isso que o Soto falou, se eu tivesse um exame só para fazer, para saber quem é que vai viver mais, seria a insulina. Por quê? Porque a insulina alta justamente faz exatamente tudo isso que o Soto falou. Quer dizer, se você mantém pico de insulina muito alto, você faz com que teu organismo, o teu pâncreas, seja obrigado a trabalhar o tempo inteiro. Qual é o problema dessas dietas onde a gente vê que o paciente compra de forma aberta medicação para baixar ou para tratar diabetes como forma de emagrecer? É que ele mantém o pâncreas dele trabalhando estressado o tempo todo. Então, vamos fazer uma analogia grosseira, é um táxi que anda a 40 km por hora na cidade e que ele consegue olhar os buracos, tal. Esse vai ter o motorzinho do táxi dele durando um monte, vai girar 400 mil quilômetros, 500 mil quilômetros. O outro anda a 150, 160. Ele vai destruir logo o carro. Por isso, dessa relação que quando a gente faz uma bateria de exames para tratar e dar qualidade de vida, não adianta eu só pegar e medir glicose. O cara pode estar com a glicose normal, mas a insulina dele pode estar... As custas de uma insulina elevadíssima. Elevadíssima. Então, esse é um cara que, se eu for fazer a relação da estimativa OMA, que também já não é o melhor, o método preferencial para a gente ver isso aí, seria a curva glicêmica, ou a curva insulínica é mais importante do que isso. Por isso que o Soto falou que tudo que faz pico, e a gente evita pico no corpo humano, né? O ideal é tu manter platô. Então, tudo que faz pico é prejudicial. Eu posso ter um cara, aquele que come assim, ele come pouquinho, não, eu como muito pouco, tal, mas ele faz uma alimentação errada e ele faz um pico. Durante aquela 1 hora, 2 horas depois de uma refeição, por exemplo, eu comi, só comi uma feijoada, mas foi uma vez no dia, às 3 horas da tarde. 2 horas, até 2 horas depois dessa feijoada que ele comeu, ele está diabético. Ele vai fazer todo o dano que ele teria se ele tivesse diabético. Quer dizer, pico de insulina, pico de glicose, vai ter hemoglobina glicada, tudo isso vai causar envelhecimento e riscos, né? Isso é muito interessante, porque dieta paleolítica, como ele falou, eu acho que para quem não está muito ligado nisso, ou está assistindo pela primeira vez, tudo que teu organismo, ou tudo que o ser humano vem usando há muito tempo, geneticamente, tu já vai se acostumando a ingerir. Agora, o que é novidade, de repente tu não está preparado, por isso da dieta paleolítica. É engraçado porque na nutrição, às vezes é difícil de convencer os profissionais de uma coisa que em outras áreas é aceito de forma muito lógica. Então, um dos exemplos que eu costumo dar até em alguma palestra é assim, quando os cientistas bolaram a Estação Espacial Internacional, eles tinham que fazer ela o mais parecida possível com a Terra. Então, eles não ficaram debatendo qual era a melhor atmosfera para botar lá dentro. A atmosfera da Estação Espacial Internacional é a da Terra. Por quê? Porque o ser humano, e aliás todos os bichos, evoluíram respirando... Milenarmente está ali, né? Respirando essa atmosfera. Então, quer dizer, é 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. E ninguém questiona que não vai ser 50% de oxigênio, porque o oxigênio vai ser tóxico. Se for menos do que isso, o pessoal vai ficar com pouco oxigênio. Então, a temperatura é a temperatura média, a pressão atmosférica vai ser a nossa. Então, nós estamos adaptados àquilo com o qual nós evoluímos por milhões de anos. E nós não evoluímos por milhões de anos comendo pão, nem integral. E nós não comemos... Pior ainda, né? Que é pior ainda. Nós não evoluímos comendo cereal matinal, tá certo? Então, é só uma questão de lógica, mas é que são muitas décadas de doutrinação no sentido de que é o que vem da indústria faz bem, e o alimento natural faz mal. O que, no momento que a gente começa a pensar e colocar isso em palavras, já começa a soar absurdo. E esses estudos epidemiológicos que o Soto falou, por exemplo, o Framingham, né? Que eles fazem estudos comparando pacientes infartados, por exemplo, 70% dos infartados têm colesterol normal. Então, que raio de dar remédio para colesterol se a maioria não tem doença? A maioria dos infartados tem colesterol normal. Segmentos de grupos de pessoas em que tu vê assim, com pessoas com dieta
com baixo consumo calórico, não pensando em caloria, mas pessoas comendo mais próximo do que se comia anteriormente, estudos em animais que tu vê que o animal que tem essa alimentação mais parecida com o que ele tinha na floresta, ele vive mais, tem um pelo melhor, ele é mais bonito. Estudos com arborígenas, que o Vitor mostrou no livro dele, inclusive, que quando comiam a dieta que eles costumavam comer, eles tinham a arcada dentária mais bonita, formato do rosto mais bonito, começaram a comer fast food, começaram a ter dente acavalado, nariz de fuinha. Então, é óbvio que tem explicação, né? Só que é difícil falar contra a indústria, né, Soto? É difícil. Não, e é muito difícil mudar os hábitos também, né? E na realidade, quando a gente começa a falar isso, é tudo tão diferente da sabedoria convencional que parece maluquice. E em virtude disso, é que no blog, tudo que eu escrevo, eu tenho a referência bibliográfica. Né? Então isso talvez seja um dos motivos, né? Por exemplo, quando eu fiz a análise do estudo de Framingham, numa postagem recente, eu coloco os estudos originais com as partes do estudo escaneado e traduzido embaixo, para mostrar que mesmo no estudo de Framingham, que foi o primeiro que linkou o colesterol com doença cardiovascular, era uma associação extremamente fraca, que desaparecia depois dos 50 anos de idade, que era inversa em mulheres com colesterol mais alto morrem menos, idosos com colesterol mais alto morrem menos. E tem menos infecção, né? E tem menos infecção e tem menos câncer, ok? Então, vamos dizer, nós aprendemos na faculdade uma história muito linear, que não corresponde à realidade. Soto, nós vamos te trazer mais vezes para o programa. Infelizmente, nosso A conversa está uma delícia. Mas acesse o blog, tá? Como é que faz? Dr. Soto? É mais fácil simplesmente colocar Souto, S-O-U-T-O, e dieta no Google. Vai ser o primeiro que vai aparecer. Com certeza nós vamos te trazer mais vezes, porque isso vai gerar muita pergunta. Muito obrigada por ter estado conosco. A gente sabe da dificuldade do teu tempo sempre tomado. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e fico à disposição. E a gente se vê no próximo sábado. Até lá.